Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar essa semana alguns vídeos sobre as nossas aulas, tá? Continuando aquilo que a gente já vinha vendo na sala de aula, tá certo? Quem não lembra, meu nome é Jussiele Bispo, sou a professora de História de vocês, tá bom? Como nós já fizemos a primeira prova, e já começamos a matéria sobre o iluminismo, nós estamos revendo alguns conceitos do que a gente já tinha visto em sala de aula, tá? Então, hoje nós vamos ver um dos pensadores do iluminismo, tá bom? Vamos começar aqui então. Iremos analisar hoje o método científico. Que é isso, professora? Nós vimos em sala de aula que no século XVII, vários cientistas revolucionaram a forma de pensar, né, a forma de conhecimento. E aí eles abriram caminhos. Esses cientistas começaram a despertar em alguns estudiosos é, formas de pensamento diferentes e a questionar aquilo que eles estavam acostumados a conhecer, tá? Então, o método científico, ele faz parte dos estudos de vários filósofos, né? E o que é o método científico? Professora, o que é isso? É uma mudança que acontece na forma de compreender o que é uma coisa que já existe, tá? Por exemplo, um cientista chega, observa a natureza, por exemplo, vamos dar um exemplo para que vocês todos entendam. Tudo isso está no livro de vocês, tá bom? É, o pensador, o filósofo, observa que a água, dependendo da temperatura, ela pode se transformar em gelo. E aí ela analisa, 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 até que um método é criado para que possa fazer com que a água se transforme de líquido para sólido. Professora, mas isso já existe, tem a geladeira e tal. Só que naquela época, naquele século, não existia, pessoal, tá? Então, quando se fala em revolução de pensamento, mudança e método científico, é exatamente esse tipo de descoberta que começa a acontecer lá na Europa, tá bom? E aí, quando isso começa a acontecer, começa-se também a dar espaço a uma coisa que nós chamamos de pensamento crítico, que é o que a gente conversa durante todas as aulas. Nós precisamos questionar e entender o motivo, o porquê das coisas. Tá bom? Então, nós vimos na última aula vários pensadores e hoje nós vamos estudar especificamente um desses pensadores. Professora, e quem é esse pensador que a gente vai ver hoje? Para que vocês respondam a essa atividade, né? Nós temos os três, que está aqui ó, na tela de vocês: o Francis Bacon, o Galileu Galilei e o René Descartes. Nós vamos estudar esse cidadão aí, tá vendo ele? Bigodudo. Reparem nos trajes, né, pessoal? Os trajes da época, eles são bem típicos e são bem interessantes. Essas golas, elas eram utilizadas naquela época, século XVII e século XVIII. Imagina a coceira que isso dava no pescoço, né? Enfim, brincando, mas quem foi esse cara aí? O Francis Bacon. Ele ocupou altos cargos políticos lá no governo da Inglaterra, tá? Mas o que ele queria mesmo, o objetivo dele mesmo, era revolucionar a ciência. Esse era o objetivo dele. E ele consegue, tá? Ele consegue. Porque o que é que ele faz? Ele diz: olha, eu preciso controlar, eu preciso saber controlar a natureza. E que esse controle ele tenha um benefício para a população. Professora, o que é isso? Vamos ter um exemplo de um medicamento. Ó, tem uma cultura que diz que a planta do boldo ela faz bem para o fígado. Beleza. Mas até então não existe um estudo científico para isso. Então, o que é que esses cientistas fizeram? Inclusive o Francis Bacon. Ele defende que vai uma pessoa estudiosa, estuda o boldo,
elabora um medicamento, confecciona um medicamento, um chá ou um comprimido, alguma coisa assim, e que isso sirva, aquele conhecimento popular, ele se transforme num conhecimento científico e que esse conhecimento científico ele sirva para melhorar a vida das pessoas, tá bom? Francis Bacon nasceu no ano de 1561 na Inglaterra e faleceu no ano de 1626 e com esse pensamento ele ajuda milhões e milhões de pessoas que transformam o conhecimento, o saber que a gente chama de empírico, que é aquele conhecimento que a gente tem do dia a dia, em um conhecimento científico. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Leiam o conteúdo, assistam essa videoaula, que é curtinha, mas dá para a gente entender o que está acontecendo entre o século XVII e século XVIII, durante o período do Iluminismo, e o que é, no caso aí, a questão do conhecimento do método científico, tá bom? Então, até a próxima e divirtam-se fazendo as atividades, tá bom? E bora participar, tá, pessoal? Que eu tô sentindo falta, algumas pessoas não estão entregando as atividades, tá bom? Então, até a próxima. Um beijão para vocês.